Bom, pessoal, me chamo professor Alex, né? Dando continuidade aqui à aula 2, Fundamentos da Eletricidade, Átomos. Então vamos prosseguir aqui, né? Recapitulando, ontem assistimos a aula sobre ética profissional e agora vamos entrar diretamente aí no nosso assunto, né? Que seria Fundamentos da Eletricidade. Fundamentos da eletricidade, composição da matéria. Tudo que existe no universo é constituído de matéria, desde as maiores galáxias, os planetas, as estrelas e os corpos celestes, situados em seus pontos mais afastados, até a menor partícula de poeira. Né? Buscando conhecer o mundo que rodeava, o homem foi capaz de criar muitas teorias a respeito de como surgiram o céu e a terra e de que se compõe toda a matéria que está em nossa volta. Matéria, né? O que seria matéria? Isso aí a gente lembra aí desde do nosso tempo aí de fundamental, né? A gente aprendeu aí. É tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa em repouso, ou massa invariante. É um termo geral para a substância do qual os objetos físicos são constituídos. Então, tudo, matéria, 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 né? Tudo que possui massa, beleza? E lugar no espaço, nós chamamos de matéria. Substância é qualquer espécie da matéria formada por átomos de elementos específicos, em proporções específicas. Porção da matéria que tem características próprias. Por exemplo, aí o papel, né? Aí seria uma substância, beleza? O papel, o plástico seria uma substância da matéria. Elemento, matéria fundamental, pura, a partir de qual todas as substâncias são formadas. Aí são o quê? Os hidrogênios, oxigênios, ferro, cálcio, etc. Molécula é a menor partícula que se pode dividir uma substância, sem que a mesma perca suas características próprias. Por sua vez, é composta de átomos, que é o que nossa aula aí vai abranger, né? A gente vai inicialmente estar falando sobre átomos, né? Que é o princípio aí da eletricidade, que a gente vai tentar desmembrar o átomo aí para mostrar a vocês como a gente pode entender um pouco de eletricidade. Átomo é a menor porção de elemento que conserva suas características próprias. No átomo nós encontramos prótons, elétrons e nêutrons, beleza? Onde os nêutrons aqui, ó, de azulzinho, né, estão circulando aqui por fora do átomo. No núcleo vai estar os nêutrons e os prótons, ok? Molécula e o átomo. Então, toda a matéria é composta por átomo construído por um núcleo central de carga positiva, que são os prótons, e de carga neutra, os nêutrons, ao redor do qual se movimentam os elétrons, que são partículas de carga negativa. Porém, um átomo sozinho não faz a matéria. É aí que entra a molécula. Nas aulas de químicas aprendemos que uma molécula é a menor partícula em que se pode dividir uma substância, mantendo-se ainda as mesmas características da substância que a originou. Então a gente tem aqui ó, uma molécula de quê? De H2O, beleza? Duas de hidrogênio e uma de oxigênio, que forma o quê? O que forma aí a molécula, né? O H2O? É o quê? A água, né? Nosso líquido precioso aí. Então, pessoal, não esqueça aí de comentar, de dar alguma sugestão, dar um feedback aí dessas aulas aí. A gente está iniciando aí esse novo trabalho. Estou tentando trazer algo legal aí para as turmas, né? Para a gente poder interagir melhor, ter mais essa proximidade, né? Aluno, professor. Então não esqueça aí de, se puder aí, né? Dá um comenta, se gostou, dá um joinha, se não gostou também, dá um dislike lá, diz que não gostou. Se tem você acha que eu posso melhorar em alguma situação, você opina com isso aí também, ok? Vamos dar prosseguimento aqui. Molécula
e o átomo. Embora os átomos que formam as moléculas sejam compostos por partículas menores, para todos os efeitos elas são consideradas uma unidade fundamental, que apresenta algumas particularidades. São elas: o átomo não tem carga, porque o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Então, se número de prótons e número de nêutrons forem iguais, então não tem carga, ok? Isso aí mais para frente a gente vai entender melhor. B. Todos os átomos de um dado elemento são iguais, por isso um elemento e seu átomo recebem o mesmo número. Assim, o elemento oxigênio é composto de átomos de oxigênio, ok? C aí. Uma grande força de atração mantém os nêutrons e os prótons unidos, formando um corpo denso chamado núcleo. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons não têm carga elétrica. Os elétrons têm carga negativa, possuem quantidades pequenas e específicas de energia, localizam-se dentro de um conjunto de níveis de energias eletrônicas, e isso os impede de ser atraídos para o núcleo, mesmo tendo uma carga elétrica diferente da dele. Um elétron com uma determinada quantidade de energia localiza-se em torno do núcleo, em uma região chamada orbital. Orbital no átomo é uma região do espaço em que, sob a ação do núcleo, o elétron com uma dada energia pode ser encontrada. Os elétrons se movem com elevada velocidade em torno dos respectivos núcleos e sem trajetórias definidas. Então os elétrons ficam lá girando lá, né, para um lado e para o outro. Aqui eu tenho o núcleo e os elétrons estão aqui circulando. Portanto, o modelo de átomo aceito atualmente compreende duas regiões: um núcleo minúsculo que contém toda a carga positiva e praticamente toda a massa do átomo, uma região fora do núcleo que possui forma de nuvem e é composta principalmente de espaço vazio. É nessa nuvem que estão os elétrons. Então está aqui basicamente, né, uma imagem, né, onde a gente está tendo aqui no centro o núcleo, temos uma nuvem, né, aqui ao redor, e nessa nuvem, né, aqui essa parte mais azul, a gente teremos o quê? Teremos os elétrons circulando, ok? Tanto para um lado como para o outro, uma determinada velocidade. Dentro da nuvem que você viu, representada na figura anterior, os elétrons são distribuídos em camadas ou níveis energéticos, de acordo com o número de elétrons presentes em cada camada. Ela pode apresentar de 1 a 7 níveis energéticos, denominados por Niels Bohr, né, como já foi visto, de K, L, M, N, O, P e Q. A camada K é a que está mais próxima do núcleo, e a camada Q é a que está mais distante. Então, se a gente dá uma olhada aqui, ó, camada K é a que está mais próxima aqui do núcleo, e a camada Q é a que está mais distante do núcleo, beleza? E essas camadas aqui, os elétrons ficam se movimentando aqui dentro, ok? A distribuição dos elétrons nas diversas camadas obedece às regras definidas. A regra mais importante para a área eletrônica, de eletroeletrônica, refere-se ao nível energético mais distante do núcleo, ou seja, a camada externa Q, nessa região, pode ser encontrada no máximo 8 elétrons. Se a gente dá uma olhadazinha aqui, pessoal, né? Então a gente tem aqui, ó, em cada letrinha do K, 2 elétrons, L, 8, M, 18, N, 32. Então cada letrinha aqui tem a respectiva quantidade aí de elétrons, né? No máximo que a gente pode encontrar em cada camada. Ok? Pessoal, tranquilo até aí. Mais uma vez aí, peço a vocês, se tiverem gostando, né, deu lá o seu joinha, né, deu o seu like. Se não tiver, pode dar o seu dislike. Estou tentando aqui, estou iniciando esse trabalho. São minhas primeiras aulas. Faço aqui tudo, tento assim, fazer o melhor para os meus alunos, ok? Então, espero aí que esteja ajudando. As próximas aulas tentarei que a gente tenha uma interação melhor, beleza? Mas por enquanto aí a gente tá nesse passo a passo, estamos caminhando, ok?
Meus vídeos eu vou tentar no máximo, estourando aí 20 minutos, que eu sei que o quanto um vídeo longo demais para o aluno não é legal. Eu me coloco assim na posição do aluno, né? Quando vou assistir uma aula, um vídeo que fica muito longo, geralmente a gente, depois de 10, 15 minutos, começa a perder o interesse, beleza? Vamos dar prosseguimento aqui. Os elétrons da camada mais distante do núcleo são chamados de elétrons livres, pois têm uma certa facilidade de se desprender de seus átomos. Todas as reações químicas e elétricas, e são essas que nos interessam, acontecem na camada externa, chamada camada de nível ou camada de valência. Então, mais para frente vocês vão ver, né, o que acontece com um átomo. Eu tenho aqui 2 átomos e a gente tem o que? As camadas externas lá. Então, o que acontece? Tende-se ao que? A alguns elétrons fluírem de um átomo para outro. Como demonstrado aqui nessa figura aqui, beleza? Veja na figura a seguir uma representação esquemática do que acontece quando um elétron livre se desprende da camada de valência. Então aqui eu tenho elétrons, né, cargas negativas, beleza? Meus elétrons, e eles pulam de uma carga para outra. No centro aqui a gente tem o que, pessoal? Os prótons e os núcleos. Mais um aqui verde, o sinal de menos aqui de negativo, né? Então aqui a gente temos que esse elétron aqui está se desprendendo, né? E partindo para outro átomo. Consequentemente, né, quando isso aqui acontece, beleza? Esse átomo aqui ele vai ficar com menos elétrons e mais prótons. Então a gente pode chamar ele de uma carga, ele vai se tornar uma carga positiva, e vai ter mais prótons. E aqui o que vai acontecer? Vai ter mais elétrons do que prótons, então será uma carga negativa. Por essa razão, a teoria eletroeletrônica estuda o átomo apenas no aspecto da sua eletrosfera, ou seja, naquela região periférica orbital em que estão os elétrons. Isso nos leva a outro conceito que nos interessa para a teoria da eletroeletrônica, o íon. Íon é um átomo em desequilíbrio. O desequilíbrio é causado sempre que forças externas, sejam magnéticas, térmicas ou químicas, atuem sobre o átomo, fazendo com que o número de elétrons seja maior ou menor que o número de prótons. O íon pode ser, então, o íon ele pode ser o quê? Tanto negativo como positivo. Lembra que eu falei no slide lá anterior, né? Que negativo, chamado de ânion, é o átomo que recebeu elétrons. Então, sempre que o átomo tiver uma carga maior de elétrons, ele vai ser o que, pessoal? Vai ser negativo, ok? Positivo, chamado de câtion, é o átomo que perdeu os elétrons. Beleza? Eu tinha os 2 átomos aqui. Esse meu átomo aqui, ele perdeu elétrons e esse aqui ganhou elétrons. Consequentemente aqui, esse aqui ficou uma carga negativa e esse aqui, que a quantidade de prótons ficou maior, ficou uma carga positiva. Pessoal, essa aula aqui foi só para a gente conhecer um pouco do átomo. Na verdade, isso aqui é só mais uma revisão, né, para os nossos próximos assuntos. Não deixem de assistir todo o vídeo, de curtir, ou dar um like ou dar um dislike, de comentar o que gostou, o que não gostou, o que eu posso melhorar, ok? Aqui só recapitulando, né, matéria é tudo aquilo que ocupa que nos cerca e ocupa um lugar no espaço. Molécula é a menor parte que se pode dividir a matéria. Exato, é a menor parte que se pode se dividir uma molécula. O átomo é composto por prótons, carga positiva, elétrons, negativa, e nêutron, ele vai ficar sem carga. Carga elétrica é uma propriedade existente em prótons e elétrons, possibilitando a sua interação. Os elétrons livres são os da última camada de energia do átomo e têm a propriedade de se desprenderem de um núcleo do átomo, beleza? Pessoal, espero aí que tenham gostado. Hoje foi mais curto aí, né? Mas na próxima aula aí a gente continuaremos com esse assunto aí de fundamentos da eletricidade. Espero que tenham gostado. Professor Alex,
estou à disposição. Deixa lá uma mensaginha lá que a gente pode fazer, que a gente vai fazer lá dar o seu feedback, ok? Um abraço a todos e até a próxima.